Paz do Senhor para os irmãos. Amém? Vamos iniciar a escola bíblica dominical. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Essas lições, hoje, como meu marido já falou, nós vamos fazer relembrar, nós vamos ler só o texto áureo e a verdade prática, e leremos também, revisando o conteúdo, de acordo com cada lição, para que os irmãos lembrem aquilo que estudaram, daquilo que os irmãos estudou ao longo desses 3 meses, e vamos passar a última lição. Amém? Só para recapitular, tá, irmãos? É a lição de número 1, o título é As heresias ameaçam a unidade da igreja. Essa lição de número 1 foi dada no dia 5 de janeiro de 2025. O texto áureo nos diz que, amados, procurando eu escrevermos com toda a diligência acerca da comum salvação, tipo por necessidade, escrevemos e exortávos a batalhar pela fé que uma vez foi dada a santos. Judas, versículo 3. E a verdade prática vai dizer: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorce os pontos principais da doutrina bíblica. Então, nós vamos diretamente ao nosso questionário final aí, porque nós vemos que no questionário, perguntas e respostas, já traz o resumo de toda a lição e os irmãos vão estar revisando aí. Acompanhem vossas revistas aí. A pergunta 1 fala: nessa lição, qual a exortação apostólica aos líderes da igreja? A resposta é: a exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs da heresia e guiar todos na verdade do evangelho. Segunda pergunta: qual a definição da apologética cristã? A apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e das suas práticas doutrinárias. Terceira: por que devemos combater as heresias? Para a defesa própria, o cristão deve estar informado daquilo que vários grupos ensinam, a saber, a forma de refutá-lo biblicamente. 2b, para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã. E muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, a quais buscam servir a Deus, precisam conhecer as suas palavras. Tito, capítulo 1, verso 9. Pergunta 4. Onde o Novo Testamento, a herese, tem sentido de heresia, como erro doutrinário? 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. E nessa passagem que a herese apresenta o sentido de erro doutrinário como heresia, propriamente dita no campo teológico que nos conhecemos hoje. E qual a pergunta para a nossa reflexão, que fica lá no final da conclusão dessa lição? Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes de heresia fazem pela mentira? A segunda lição traz o título: Somos cristãos. O texto áureo vai nos dizer: pelo que julgo que não se deve perturbar aquele dentre os gentios que se converte a Deus. Atos capítulo 15, 19. A nossa verdade prática vai nos dizer: o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. A nossa revisão vai nos dizer assim. Primeira pergunta: de acordo com a lição, o que infere da epístola aos Gálatas? A escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Atos capítulo 15, 5 e 6. Segunda pergunta: por que Paulo não cedeu nem pouco na circuncisão de Tito? Por 2 razões: Tito era grego e porque estava em jogo a verdadeiro evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Terceira pergunta: o que significa judaizante? O termo judaizante vem do verbo grego iodaison, viver como judeus, adotar os costumes e ritos judaicos, e aparece uma única vez no Novo Testamento, Gálatas capítulo 2, 14. Quarta pergunta: quem era o judaizante e o que eles queriam dos gentios? Era legalista dentre os judeus e por isso chamado judaizante. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés com a condição para a salvação. Está em Atos capítulo 15, versículo 1.
Quinta pergunta: qual a diferença hoje entre os judeus messiânicos e cristãos judaizantes? Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica, ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição, ou seja, cultura. No caso do não judeu convertido ao cristianismo, ele não precisa se judaizar, e é erro, o não judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia, para imitar o judaísmo. Paulo conclui: cada um fique na vocação em que foi chamado, em Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20. Lição de número 3, vai tomar o título A Encarnação do Verbo. O texto áureo vai dizer assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do engenho do Pai, cheio da graça e da verdade. João capítulo 1, verso 14, a verdade prática vai dizer que a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitos testemunhas. Por isso a negação da sua historicidade não se sustenta. Conclusão não é o conteúdo, né? Revisando o conteúdo aí, as perguntas. A primeira é: como o docetismo, que é a heresia combatida, pode ser definido? O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. Quais os três principais heresiarcas docetas? Cerinto, Saturnino e Marcião. Qual a gravidade do docetismo? A gravidade dessa heresia está em afirmar que Jesus não teve corpo físico real, então ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Qual é a quarta lição? Quarta pergunta: o que o apóstolo reitera na introdução do Evangelho de João? O apóstolo reitera que afirmar na introdução do seu Evangelho é que o vimos com nossos olhos, que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Quem na antiguidade e atualidade nega a crucificação do Senhor Jesus? O heresiarca gnóstico do Egito, Basiliste, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão Cirineu transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho tomou por Jesus. Atualmente o Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, é sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. A quarta lição traz o título: Deus é triuno. E o nosso texto áureo vai nos dizer: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. A verdade prática: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Revisando, na nossa revisão vai nos dizer assim: a primeira pergunta: o que indica o termo Echad em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4? O termo Echad em Deuteronômio capítulo 6 indica que o monoteísmo judaico cristão não contradiz a Trindade. A pergunta número 2: cite 4 evidências do Antigo Testamento em favor da Trindade. Façamos os homens à nossa imagem, que está em Gênesis capítulo 21 e 26. Eis que o homem é como um de nós, Gênesis capítulo 3, 22. Desçamos e confundamos ali a sua língua, Gênesis 11, 6 e 7. O Espírito Santo aparece alternadamente como Javé e como um anjo de sua face, Isaías 63, 8, 14. A terceira pergunta: quais as passagens do Novo Testamento mais contundentes em favor da Trindade? A grande comissão, Mateus 28, 19. A distribuição dos dons espirituais, 1 Coríntios 2, 4 ao 6. A bênção trinitária,
Segundo Coríntios 13:13, a unidade da igreja, Efésios 4, de 4 ao 6, a obra da salvação, 1 Pedro 1 e 2. Quarta pergunta: em que consiste o unicismo? E quais os principais heresiarcas desta heresias? A heresia consiste em negar a Trindade. Os principais heresiarcas representantes deste movimento foram Noeto, Prochês e Sabílio. Quinta pergunta: o que João 17:3 mostra em relação à salvação? Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que o consentimento não é cognoscível, mas místico, que implica comunhão, fé, obediência e adoração. Lição de número 5, ela vai trazer o título Jesus é Deus. O texto áureo é: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1, melhor dizendo. Verdade prática: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. E a revisão, primeira pergunta: como a Bíblia revela Jesus como verdadeiro Deus? E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seus filhos, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João capítulo 5, verso 20. Segunda pergunta: quais os primeiros grupos religiosos da história a negar a divindade de Jesus? Os ebionitas, os monarquistas dinâmicos, os arianistas. 3 passagens bíblicas adulteradas na tradução do Novo Mundo para negar a divindade de Jesus. João capítulo 1, verso 1, Tito, verso 2, capítulo 2, verso 13, 2 Pedro 1, verso 1, capítulo 1, verso 1. Existem 3 grupos religiosos da atualidade que negam a divindade de Jesus: a Testemunha de Jeová, Hare Krishna e os muçulmanos. O ponto mais crucial do arianismo: negar a divindade de Cristo e negar a salvação. Romanos 10, 9. A sexta lição traz para o título: o filho é igual como ao pai. O texto áureo diz: mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século do século, centro de equidade é o centro do teu reino. Hebreus 1, 8. E a verdade prática vai nos dizer assim: o termo teológico filho de Deus é título, sendo assim a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. E a revisão nos diz assim: a primeira pergunta, perdi um pouquinho aqui. A primeira pergunta vai nos dizer assim: por que Jesus é chamado Filho de Deus no Novo Testamento? Porque Ele é Deus e veio de Deus. A segunda pergunta: o que revela a expressão Filho de Deus em relação a Jesus? A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Terceira pergunta: o que é subordinanismo? O subordinanismo, toda doutrina que declara ser filho subordinado ao Pai ou a um Deus secundário, ou menos divino que o Pai. A quarta pergunta: por que o Corão afirma que é blasfema dizer que Jesus é o Filho de Deus? Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. A quinta pergunta: qual a pergunta que incomoda a Testemunha de Jeová? A pergunta é essa: Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Glória a Deus. Lição de número 7 traz o título: as naturezas humana e divina de Jesus. O texto áureo vai dizer:
dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre tudo, dito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5. Verdade prática diz que Jesus é verdadeiro Deus e ao mesmo tempo verdadeiro homem. Revisando, as perguntas, cite 3 passagens bíblicas que mostram diretamente as duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. Romanos capítulo 1, verso 3, 1 e 4, Filipenses 2, 5 e 6. Segunda pergunta, qual o pensamento nestoriano, que é a heresia combatida, sobre as duas naturezas de Cristo? Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e divina, eram 2 pessoas. O que ensina o monofisismo diéutico? Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Quarta pergunta, quais ramos do cristianismo não reconhecem o credo de Calcedônia e mantém ainda o monofisismo diéutico? São as igrejas ortodoxas, a cóptica, a armênia, a abissínia e jacobitas. 5. Mostre como Jesus agiu como Deus estando na terra. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados, recebeu adoração e repreendeu a fúria do mar. Lição número 8. Jesus viveu a experiência humana. O texto áureo vai nos dizer: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. E a verdade prática vai nos dizer assim: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas, era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. E a revisão vai nos dizer assim, a primeira pergunta nos diz assim, a primeira pergunta: quais os principais opositores de Jesus com quem ele debatia? Os fariseus, os saduceus e os herodianos. Segunda pergunta: como sabemos que o Senhor Jesus teve vida social e religiosa? Ele interagia com as pessoas, independentemente de suas condições social, espiritual, publicanos, pecadores, que está em Mateus capítulo 9, 10 e 11, fariseus e a mulher pecadora, que está em Lucas 7, 37 ao 39, e a mulher samaritana, que está em João capítulo 4, 9 e 15. Terceira pergunta: o que ensinava as doutrinas apolinaristas e monoteístas? O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus é encarnado, que Jesus encarnou e teve espírito humano. O monoteísmo é a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensina a haver em Cristo uma só vontade. Quarta pergunta: quais concílios declaram heresias ao apolinarismo e ao monoteísmo? No concílio de Calcedônia, em 451, e o terceiro concílio de Constantinopla, em 681, respectivamente. Quinta pergunta: como os evangelhos apresentam Jesus? Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, e muito menos um forasteiro. Mateus 13, 55, 57, João 7, 15, 27, 41 e 42. A lição de número 9 já vai mudar um pouco o assunto, vai sair da cristologia, vamos entrar agora na doutrina do Espírito Santo. E o título é: quem é o Espírito Santo? E o textuário vai dizer assim: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. A verdade prática nos diz assim: é necessário primeiro combater a verdadeira identidade, conhecer, a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-lo. E revisão, o texto, a pergunta é, o que mais o nome Paráclito ou Paracleto é aplicado nas Escrituras além do Espírito Santo? Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus, traduzido por advogado. 1 João, capítulo 2, verso 1, quando está escrito lá, filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, há um advogado junto ao céu, junto ao Pai, que é Jesus. Então ali é falado de Paracleto. 2. Como a divindade do Espírito Santo é revelado na Bíblia? A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e o Espírito Santo aparecem de formas alternadas, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Quais os principais grupos na Antiguidade que negavam a divindade do Espírito Santo? Os arianistas, tropicianos e os pneumatomacianos. Torce a língua aqui. 4. Quem segue a linha teológica dos arianistas na atualidade? As Testemunhas de Jeová. Qual a resposta bíblica que podemos dar em relação à crença estranha a respeito do Espírito Santo? Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo, João 14, 26. A promessa do Senhor Jesus é para que fique conosco para sempre, João 14, 16. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre. A 10ª lição, vamos estudar agora Ramatiologia, estudo do pecado. E o título dessa lição é: o pecado corrompeu a natureza humana. O texto áureo nos diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Verdade prática: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. E a revisão vai nos dizer assim, a primeira pergunta vai nos dizer assim: quem é o autor do pecado? A Bíblia nos conta que o autor do pecado é a serpente que enganou Eva. E é o próprio diabo, Satanás, a antiga serpente. A segunda pergunta, qual a passagem bíblica mais contundente que mostra que herdamos a transgressão de Adão? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. A terceira pergunta: em que se resume o pelagianismo? O ser humano não nasce em pecado. E transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. Não existe corrupção geral do gênero humano. A quarta pergunta: qual evidência incontestável da transmissão do pecado de Adão para toda a humanidade? A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão é para a sua posteridade, é a morte, que está registrada em Romanos capítulo 5, versículo 12, parte B. A quinta pergunta: quais grupos religiosos representam hoje algumas das ideias do pelagianismo? As religiões reencarnacionistas, ciências cristãs e mormonistas. Amém. A lição 11ª vai trazer o título: a salvação não é obra humana. Aí vai mudar também a doutrina, vai falar sobre soteriologia. E o texto áureo diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela levagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Título, capítulo 3, verso 5. A verdade prática fala que a salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, não vem das obras humanas.
E a revisão do nosso conteúdo aqui está na primeira pergunta: o que a Bíblia quer dizer quando fala de morte espiritual? Por morte espiritual, a Bíblia diz que a humanidade caída está separada de Deus. Não significa aniquilação total. Estou lendo certo? É isso mesmo? Não, é isso mesmo. Pensei que estava lendo errado. Segundo, o que esclarece uma boa exegese sobre a expressão isto é dom de Deus? Uma boa exegese esclarece que a expressão isto é dom de Deus se refere à salvação pela graça e não à fé. Quais são as três principais movimentos do primeiro século cuja soteriologia era inadequada? Os reencarnacionistas, os galacionistas e os gnósticos. Quais três soteriologias inadequadas de hoje? O islamismo, a Testemunha de Jeová e o mormonismo. E a número 5, o que ensinam os teólogos da Testemunha de Jeová sobre a classe da grande multidão? Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová que pertencem à classe da grande multidão não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, nem têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança da salvação. Estão perdidos, né? Vai, Léo. A 12ª lição, né? Ou lição 12. A igreja traz o título: a igreja tem uma natureza organizacional. Embola um pouco a língua. Essa é fresquinha, né? Foi domingo passado que estudamos essa lição. E o texto, e o nome dessa matéria é eclesiologia, estudo da igreja. E o texto áureo vai nos falar assim: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei eu. Tito, capítulo 1, versículo 5. A verdade prática vai dizer assim: a igreja é um organismo vivo, de natureza espiritual, e ao mesmo tempo uma organização. E meu Deus, perdi aqui. E a revisão vai nos dizer assim: a primeira pergunta: por que a situação espiritual de Creta era desanimadora? A situação espiritual de Creta era desanimadora porque a igreja estava desorganizada, e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. A segunda pergunta: o que dá a entender o contexto da epístola a Tito? O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta era reflexo da cultura da região. Tito capítulo 1, versículo 12. A terceira pergunta: cite 3 exemplos bíblicos em favor da organização eclesiástica. Havia local, e horário e ordem no culto. Em 1 Coríntios 14, 26, 40. Reunião de ministros para consagração de presbíteros, segundo o contexto da época, de uma igreja emergente. Atos capítulo 14, versículo 23. Foi realizado em um concílio que nós diríamos uma convenção para tratar de assunto doutrinário. Atos capítulo 15, versículo 6. Quarta pergunta: a nossa atitude em relação ao que pensa ser a igreja apenas local de culto. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e ao mesmo tempo uma organização. A quinta pergunta: por que o programa de funcionamento adotado pela igreja do período apostólico foi uma bênção? A igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento
logo no limiar de sua história, e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz, que está registrado em Atos, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Vamos então agora para a lição de hoje, né? Lição de número 13. Já foi lida aí o título, o textuário, a leitura bíblica em classe. Nós temos 3 objetivos nesta lição. O primeiro é mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança. O segundo objetivo é enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus. E o terceiro objetivo é considerar a Escritura como fundamento da vida cristã. E vamos então à nossa introdução. Vamos estar aqui também continuando o bate-bola. Eu vou fazer uma parte, ela faz outra, até terminar a lição. A introdução fala assim: as religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, e que nos permite chamar a Bíblia de a palavra de Deus. Isso encerra a superioridade da Escritura como plena e total garantia da infalibilidade. Mas não falta quem indevidamente reivindique essa mesma autoridade ou até mesmo que as Escrituras. A palavra-chave dessa lição é perseverança. E eu gosto de até comentar um pouco o título da lição. Fala assim: perseverando na fé em Cristo. Vai falar um pouco do nosso livro, né? Deixei até a minha Bíblia lá, esqueci de trazer para cá. Vamos usar da minha esposa aqui. Eu falei sempre em todas as lições, né, desde que nós começamos a falar sobre heresia, que o principal livro que vai refutar qualquer tipo de heresia é a Bíblia Sagrada. E aí, quando fala de perseverança, o que é uma pessoa perseverante? Aquela que não desanima, aquela que continua perseverando, aquela que continua até em situações difíceis, em adversidade, ele continua caminhando. Mas o que pode nos fortalecer na questão de perseverança? A palavra, oração, está fazendo a vontade do Senhor, evangelizando, estando nos cultos, adorando o Senhor. Porque a perseverança, ela requer atitudes, ela requer disciplina. Você tem que ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de palavra, uma vida de fazer a obra, evangelizar, estar sempre focado em fazer a obra do Senhor. E isso faz com que você vença qualquer barreira, inclusive as heresias que surgirem. Graças a Deus. Vamos respirar um pouco. Meu Deus. O primeiro tópico da nossa lição, ele traz o título: diante da heresia é preciso perseverança. Os falsos mestres. As 2 epístolas a Timóteo, classificadas como justiça, como epístolas pastorais, juntamente com a epístola de Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. São refutações às heresias contra as fábulas ou as genealogias intermináveis. Tito, capítulo 1, 4 ao 7. A expressão falsamente chamada ciência, sem dúvida, é um combate aos pensamentos gnósticos que começou a surgir e chegou a épice no século II, com Irineu de Leão, né? E combateu tal sistema em sua obra contra a heresia. O apóstolo Paulo está combatendo 2 principais grupos heréticos em sua geração: os gnósticos de sua geração, como também as heresias judaicas também de sua época, e os falsos doutores da lei da circuncisão e as fábulas judaicas. Irmãos, hoje nós estamos com grande dificuldade. Hoje nós temos uma grande dificuldade de mantermos uma vida santa diante das lutas de hoje em dia,
nós temos aqui, irmãos, muitas falsas ensinamento, né? Muitas coisas. Irmã Leia, como manter uma vida santa assim, em verdadeira santidade? Estudando a palavra do Senhor. Irmã, como eu vou fazer isso? Meditando as escrituras, irmãos. Não é você comer tudo aquilo que a pessoa só te diz, não. É você fazer como os bereanos, irmão Gé. É buscar na palavra. Ô, irmã Leia, mas muita coisa eu não entendo. Sim, irmão, mas vai estudando, vai pedindo a ajuda do Espírito Santo. Participe dos ensinos. Se você não entendeu, leia de novo, leia, releia. Eu e meu marido temos grandes debates lá em casa, que às vezes eu leio a coisa e não entendo. Eu falo, não está assim não. Nem tudo que ele fala eu engulo, porque nós temos que estudar e examinar as escrituras, para você ter uma vida na santidade em Cristo Jesus. Porque nós, irmão, nós temos um defeito. Eu mesmo tenho um defeito. Quando uma pessoa muito estudada, que tem ali 1, 2 ou 3 faculdades fala conosco, nós já temos o sinal de que acreditamos, nem olhamos. Quando é uma pessoa simples, que fala um português assim rebuscado, a gente tem um negócio de conferir, não é assim? Mas quando a pessoa vem com aquele grande estudo, irmãos, nós temos que entender, essas seitas aí, esses falsos Cristo, né? Você rei de Cristo, esse monte de Cristo que tem por aí, essa seita, elas carregam, não é gente como nós, iletrado não, mas é gente que tem primeira, segunda, tem a pós de tanto estudo, mas estão cegos espiritualmente, porque a palavra do Senhor diz que ele como é que fala aquela parte que fala que ele deixou de revelar aos iletrados, mas revelou aos pequeninos, né? Então nós temos que entender, nós temos que dar ouvido, temos que estudar. Agora, Paulo, ele combatia duas heresias. Agnosticismo. O gnosticismo, irmãos, eles ensinavam, olha o que os agnósticos ensinavam. Eles ensinavam que eles negavam a divindade de Jesus Cristo, e eles pregavam 2 Cristos, um bom e um ruim. E o ruim que fez a terra. Olha só que coisa absurda. E eles diziam que o mal foi criado pelo Deus mau, e que a salvação era alcançada através do conhecimento Hare Krishna. Então, segundo esses gnósticos, tinha um Deus bom e um ruim, e o ruim é que fez a terra. E agora, nós não temos o pecado de Adão, assim os gnósticos ensinavam. Agora Paulo combatia também o segundo grupo, os judaizantes. Os judaizantes, irmãos, eram judeus, a qual tinha aceitado, né, o Senhor Jesus, mas aceitou o evangelho, mas eles pregavam o quê? Eles diziam que para os cristãos, meu Deus, para os cristãos gentil, herdar a salvação, eles tinham que fazer todo o preceito da lei. Irmã Leia, o que é preceito da lei? Toda a lei judaica, inclusive que os homens tinham que circuncidar, tinham que guardar o sábado, tinham que fazer todo o rito que a lei mosaica mandava. E isso não é verdade. Nós já lemos aqui no textual das outras edições, irmãos, um judeu quando aceita Jesus, que ele se torna messiânico, né? Ele aceita Messias, ele dá conta, ele fazer os ritos da lei não é pecado, porque é a sua cultura. Mas nós, irmãos, gentil, quando aceitamos Jesus, para nós é pecado, irmãos, queremos viver como judeu. Os irmãos estão compreendendo? O segundo subtópico vai nos dizer assim: a experiência apostólica, o apostologia e perseverança de Timóteo na fé, na doutrina, em tempos tão difíceis.
No versículo 10, as perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé, em Atos capítulo 3 e 8. A verdade que Timóteo se integrou na comitiva de Paulo em Listra, na sua segunda viagem missionária, em Atos 16, 1, 3. Isso aconteceu depois dessas perseguições, e Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da doutrina paulina. Contudo, deve ter sido testemunho ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. Irmãos, nós temos uma grande luta nas igrejas. Por quê? Porque a maioria das vezes, alguns pais não vêm na igreja. Principalmente na escola bíblica. Eu estou mentindo aqui? É verdade? E querem que nós, e joga a responsabilidade de educar os seus filhos, na educação, como eu falo, cristã, só em nós. Aí nós ensinamos uma coisa e o pai ensina outra. Eu conheço umas pessoas que traz a criança até a porta da igreja e volta para casa. Mas quando isso se dá numa pessoa ímpia, ainda nós compreendemos. Mas muitas das vezes, eu sinto em dizer, eu vejo isso acontecendo na vida de crentes. Muitas das vezes as pessoas dizem assim: eu vou lá nada, eu tenho mais o que fazer. Eu não vou lá nada, porque eu tenho que dormir até tarde. Eu não vou lá nada, porque eu acordo muito cedo. Mas quando esse filho começa a se envolver com coisas terríveis, eu posso contar um testemunho aqui, porque esse testemunho me foi falado dentro de uma assembleia, dentro de um culto. Irmãos, nós temos, rapidinho, eu conheço uma pessoa que o filho dela começou a mexer com droga aos 8 anos de idade. E ela disse para nós, ela contou isso. Ela contou, foi na igreja, deu esse testemunho, ela disse assim, mulher de um pastor, ela disse assim: eu vou trabalhar lá fora, eu não quero nem saber. E ela preferiu arrumar um emprego ao invés de buscar pelo seu filho. E esse filho morreu com 5 tiros, já adulto. Então nós devemos saber que a responsabilidade nossa não é só nossa, mas também de todos os pais. E os pais devem ter responsabilidade na vida espiritual dos seus filhos. Amém? Rapidamente, terceiro subtópico para entregar para o meu marido. Entendendo o querer. O verbo querer em todos que planteiam, querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições, mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração, uma vida com propósito, sofrer pela causa do Evangelho, é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Isso que Deus espera de cada um de nós. Atualmente, eu só vou ler o quarto título. A característica dos enganadores, o termo usado pelo apóstolo Paulo, enganador ou impostores, é uma palavra que aparece no verbo no Novo Testamento, e nenhuma na Septuaginta usada na antiguidade, entre leitura grega, com embusteiro, impostores, feiticeiro, charlatão, enganadores. Então essas pessoas, denunciadas por Paulo, pertence ao você está me impressando, pertence ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo está referindo ao ensinamento doutrinários de mentiras e falsos mestres,
em nada difere os falsos doutores. Nenhum deles teve um futuro promissor. Gostaria que os irmãos lessem comigo Gálatas capítulo 1 e 8, para mim terminar a minha fala. Que diz assim, amém? Gálatas 1 e 8, que diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tem anunciado, seja anátema. Então Paulo está dizendo assim, olha, se chegar um anjo, até mesmo eu que já ensinei esse evangelho aqui, ensinando outro evangelho, não receba, seja maldito. Então, isso aqui é muito sério, irmãos, porque o próprio Paulo diz, ele diz dele próprio, se eu ensinar outro evangelho, é porque eu já não estou na presença de Deus. Então, que seja anátema. É isso que Gálatas capítulo 8 quer dizer para nós. Mesmo, olha, que venha um anjo do céu, irmãos. Muita gente aí gosta, né, de achar que anjo, né, de dar mais valor ao anjo, mas a palavra do Senhor está dizendo aqui, nós devemos que examinar as escrituras, porque se o anjo ele vem, é de Deus mesmo, ele vai respeitar as respectivas escrituras deixadas pelo Senhor. Amém? Segundo tópico vai falar sobre aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Não farei leitura do texto, eu vou apenas explicar cada subtópico. Eu vou ler apenas o subtópico, porque o nosso tempo já está findando. De quem Timóteo aprendeu a Sagrada Escritura? É o primeiro subtópico. O segundo é permanecendo firme nas Sagradas Letras. A Bíblia é divinamente inspirada, o terceiro subtópico. Aqui Paulo ele afirma, né, que foi não só da sua avó, como da sua mãe. A sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice. Foi aquelas que ensinaram, né, na sua infância Timóteo a servir ao Senhor, sabendo que Timóteo tinha uma mãe judia e um pai grego. Então por isso, né, ele aprendeu não só com a sua mãe como seu pai. Então foram mestres na fé cristã, foram que iniciou, introduziu ele no conhecimento da palavra. Então essa era a preocupação de Paulo, de quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras, aprendendo sendo inteirado e sabendo. É a preocupação de Paulo, de onde veio a origem do seu ensinamento, né? De onde você aprendeu. A casa, o lar, a nossa família é a primeira referencial que devemos ter. E segundo a igreja, se os pais são servos do Senhor e crentes, né, Paulo está dizendo aqui como exemplo, a família de Timóteo, devemos seguir esse exemplo. Nós pais, nós mães, nós família, é que devemos introduzir nas crianças a palavra do Senhor, né? Nesse momento, Paulo estava preocupado em fazer isso, em orientar de quem, sabendo de quem tem aprendido, né? Literalmente, dos quais. Então, quem é as pessoas que estão te ensinando? Qual é a sua orientação? O segundo subtópico vai falar, permanecendo firme na Sagrada Letra. Uma coisa que aprendemos, irmãos, que a criança, a Bíblia já orienta, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ela crescer, não vem se desviar dele. Então, as Sagradas Letras foram introduzidas através da família. Então, Timóteo é exortado a permanecer firme. Continua, não desanima daquilo que você aprendeu, daquilo que você foi orientado desde a sua infância, juventude e agora na fase adulta, que você agora é obreiro da casa do Senhor, você é um pastor, você está fazendo a obra do Senhor. Essa perseverança nas Sagradas Letras não é só para Timóteo, é para nós. Nós falamos aqui logo no início, esse trimestre, o título, né, do trimestre é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Como vamos combater essas antigas heresias que se apresentam com nova aparência? Como nós vamos defender a nossa fé cristã? Meditando e perseverando na palavra. Eu sempre digo uma coisa, ensinar talvez não seja difícil ensinar a palavra. Se você for um estudante perseverante, você pode ser um bom ensinador, você pode ser um bom pregador da palavra do Senhor. Mas sabe o que é o mais difícil na palavra do Senhor? É você vivenciar a palavra do Senhor na sua vida todos os dias, né? Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja no meio da sua vizinhança, no meio da tua parentela. Você tem exemplos por causa da palavra na sua vida, né? Você vai no Salmo 119, um salmo todo ele, quase 200 versículos, todos eles falando da palavra. E lá tem alguns versículos que chamam a atenção, né?
A lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho, né? Ou como se purificará o mancebo o seu caminho, observando a tua palavra, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. São versículos que estão dentro desse Salmo 119, falando que realmente a palavra é que nos norteia, a palavra é que nos dá direção. Foi ela que nos transformou, né? O crer vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então ele firma como Timóteo, ó, você está sendo exortado a permanecer firme, não desanime na Sagrada Escritura. E o terceiro subtópico desse segundo tópico vai falar: a Bíblia é divinamente inspirada. Isso está falando que toda a Escritura é inspirada por Deus, todas. Nós temos que entender que no tempo de Paulo, a Escritura conhecida era o Velho Testamento. E a Escritura que era muito usada na época era a Septuaginta. Que Septuaginta é essa? É os 70 eruditos, né, 72, alguns falam 72, eruditos que para mim parece, no século II a.C., reuniu-se para traduzir a Bíblia da época, né, que era o Velho Testamento, do hebraico para o grego. Então era essa a Bíblia da época. Então, mas quando Paulo fala toda a Escritura é inspirada, ele já inclui o Novo Testamento, embora que na época ainda não tinha sido, não estava no cânon bíblico, estava sendo formado, né? O livro de Atos, o Evangelho estava sendo escrito, então ainda não estava sendo inserido os textos, as 13 cartas paulinas, as três cartas joaninas, as 2 cartas petrinas, todas essas cartas, Tiago seria incluído, Judas, todas as cartas e o Apocalipse. E então todos esses livros, os 2 livros de Lucas, né, o Evangelho de Lucas, o livro de Atos que Lucas escreveu, todos eles seriam incluídos ainda. Então, mas Paulo já estava pelo Espírito Santo dizendo que toda ela é inspirada. E o que é inspiração? Inspirar é puxar o ar, é colocar ele para dentro, né? E nós falamos expirar é jogar para fora, inspirar é jogar para dentro. Mas essa inspiração não é apenas o ar que você respira, mas é a palavra de Deus. O Espírito Santo lançava no escritor sagrado dentro do seu coração e ele registrava. Então ele era inspirado por Deus a escrever na sua cultura, da forma que eles viviam, da forma que eles entendiam. Não era necessário eles falar algo que aconteceria no nosso século, não. Eles escreviam dentro da sua cultura daquele momento. Entendemos que a Bíblia Sagrada ela foi escrita por aproximadamente 40 autores, por mais aproximadamente 1.600 anos, 16 séculos ela foi escrita. E o primeiro escritor foi Moisés, que começou a escrever os 5 primeiros livros do Pentateuco, e o último foi João, que escreveu o Apocalipse, mais 3 cartas e mais o seu Evangelho. Então nós vemos aí que fora isso, vários escritores, né, como Davi, como Salomão, e vai muita gente aí escrevendo, né, no Velho Testamento. Samuel escreveu muitos livros. Então nós vamos ver aí que a Bíblia ela chegou até nós e ela é divinamente inspirada. Então ela também está dentro do contexto, né, de que nós devemos crer que ela é totalmente inspirada. Alguém de repente dessas pessoas aí que negam que a Bíblia Sagrada é inspirada, você tem que ter essa confiança. E o terceiro tópico vai falar sobre toda a Escritura como fundamento. A autoridade apostólica, número 1, a abrangência, número 2, e o manual de Deus. A autoridade apostólica, na verdade, quem começou, né, falar, ensinar a Bíblia Sagrada já no Novo Testamento foi os apóstolos, né? Você vai ver lá em Atos capítulo 2, me parece, Atos capítulo 2 ou Atos capítulo 4, não estou lembrando, 42, vai falar que eles, os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então eram os apóstolos que ensinavam a eles a doutrina, a forma de se servir a Deus a partir, né, da salvação que há em Cristo Jesus. Então a partir do momento que era salvo, eles aprendiam com eles, porque era a palavra de Deus na boca deles. Agora nós não, nós já temos hoje o cânon completo, nós temos 66 livros. A abrangência, em muitas passagens do Novo Testamento o termo escritura refere ao Antigo Testamento, mas nós já sabemos que agora, nós já conhecemos, né, que agora já não são só o Velho Testamento, com seus 39 livros, agora tem mais 27 livros, né, do Novo Testamento, que compõem aí um compêndio de 66 livros. Então, nós temos que entender que realmente é a grande bênção da igreja, é a palavra do Senhor, e nós temos que mantê-la, estudar, ensiná-la, ficar fiel a ela em toda a Escritura. E o manual de Deus, além de ser valioso para 4 propósitos pastorais, né,
A Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça. Então, ela é proveitosa para ensinar. Se nós estamos aqui nesta noite e aprendendo a palavra, é porque ela tem nos ensinado que o crente tem que aprender e aprender da palavra de Deus, porque ela é que nos guia. Ela é a nossa bússola no tempo de pecado. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais multiplica o pecado. E para a multiplicação do pecado, a Bíblia prometeu que multiplicaria a iniquidade. Então, realmente está multiplicando. Então, quanto mais se aproxima a volta do Senhor Jesus, mais eu tenho que ter conhecimento desta palavra. Mais eu tenho que estar inteirado desta palavra. Mais eu tenho que estar preocupado em aprender e viver essa palavra, para que verdadeiramente eu faça grande diferença, para cumprir a profecia de Malaquias, que fala que nós vamos ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e que não serve. Está chegando esse tempo, irmão, quando o pecado vai se multiplicando. Lá em Apocalipse fala que o sujo suje-se mais, e o limpo se limpe, se purifique mais. Então nós temos que saber que está chegando o tempo dessa grande separação entre quem é crente e quem não é, quem serve a Deus e quem não serve. Nós temos que ter essa certeza. Então, a palavra do Senhor será o grande manual de Deus na minha e na sua mão, para que nós possamos não só andar nos caminhos retos do Senhor, como levar a outros conhecer o caminho reto do Senhor, através do nosso evangelismo, através de nós fazermos discipulados e levarmos a outros a conhecer o Evangelho de Cristo. Vou passar para você a nossa conclusão. Nós chegamos, passamos rápido, porque, já está tarde. Mas a nossa conclusão vai nos dizer assim: a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade, e não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano. É a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade, da família. Trata de uma orientação segura para a vida humana e nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo aspectos político, social, religioso das nações. Então a Bíblia, ela é um livro conhecido no mundo inteiro. Irmãos, a minha mãe, ela não sabe ler. Ela não aprendeu a ler, apanhou muito na cabeça e tem um pouco de dificuldade. Ela lê mal o nome dela. E quando ela estava nos caminhos, literalmente, do Satanás, ela um dia entrou na igreja, um dia de ensino, e o pastor disse para ela assim: olha, para você ser salvo, você deve meditar nas Escrituras, você deve comer as Escrituras, deve comer. E ela não sabia ler, ela dizia que foi embora, chorando, muito desanimada, e foi para casa e falou com Deus assim: eu não tenho como eu servir ao Senhor, porque eu não tenho como eu comer, como é que eu ler, como é que eu vou comer as Escrituras, se eu não sei ler, então não há salvação para mim. E ela ficou desanimada, muito desanimada, chegou e chorou muito, mas depois ela disse assim: não, eu vou voltar lá uma única vez só, última vez que eu vou lá. E ela novamente voltou à igreja, e quando ela chegou na igreja, irmãos, era o mesmo pastor, e ele disse assim: ei, você, para herdar o reino do céu, vocês têm que comer e entender a Escritura. Mas aí ele explicou: você que não sabe ler, que às vezes não consegue entender a letra, busque o Espírito Santo para que possa te dar entendimento nas Escrituras. E aí ela participa dos estudos. E a minha mãe é uma pessoa assídua na escola bíblica dominical, assídua nos estudos, e ela tem pregado a palavra de Deus fora do Brasil, internacionalmente, porque o Senhor, pouco tempo Deus a levou, falou com ela: vá lá em Portugal. Ele a levou para pregar a palavra lá. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é fiel, e essa palavra, ela é verdadeira, irmãos. Agora, mas para que você tenha entendimento da palavra de Deus, você tem que mergulhar
mergulhar, buscar o entendimento. E todas as vezes que você começa a estudar a palavra de Deus, o inimigo ele não quer que você entenda. O inimigo ele não quer que você continue. Ele atrapalha, ele traz doença, ele traz enfermidade. Pessoas te chamam. Nós passamos 2 horas às vezes na frente de um filme, mas não conseguimos às vezes estudar um capítulo inteiro da palavra de Deus. É porque nós temos a nossa carne, também temos o inimigo que nos impede, que quer nos impedir. Mas se buscarmos o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos dá clareza para entendermos esta palavra. E eu agradeço, a cada um dos irmãos que tira tempo para ver esse estudo tão simples. Eu sei que nas redes sociais está cheio de estudo muito bem elaborado, mas nós fazemos isso com amor, e eu agradeço a cada um de vocês que tira o tempo, e gostaria para a minha alegria e a alegria dos irmãos também, que esse estudo está chegando em Mato Grosso, está chegando em Piauí, está chegando em muitos lugares. As pessoas me ligam e dizem: irmã Leia, estou estudando a revista, estou estudando a lição com vocês. É uma plataforma mais simples e que nós conseguimos entender, E eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando mais esse trimestre, e eu falo que essa lição em defesa da fé cristã deve ser aquela lição que você não joga essa revista fora. Guarde. Mantenha guardado, com hora você vai ter que consultá-la novamente, porque é algo que é muito atual que está ocorrendo nos nossos dias. De repente você vai ter na sua porta um mormon, aquele da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Dias, um testemunho de Jeová, umas pessoas que trazem essa doutrina que não é o que nós cremos. Então você vai ter que saber se defender. E o principal, além da revista, do livro de apoio do pastor Ezequiel Soares, você tem a sua Bíblia Sagrada. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a igreja em nome de Jesus. Pense Gospel, anunciando Jesus.